Salve, meu povo! Márcio Silva do lado de cá e eu espero que com vocês aí esteja tudo tranquilo. Pessoal, já tem um tempo que eu venho pensando em modelar essa peça aqui, ó. E se você já assistiu esse episódio de He-Man e os Defensores do Universo, sabe que esse artefato aqui é o Chifre do Mal. E que nesse episódio é utilizado pelo Mandíbula e pelo Multigarras numa tentativa aí de invadir o castelo de Grayskull. Mandíbula, Grayskull será nosso, afinal. E para fazer essa peça eu vou usar a massa de biscuit. Para a maior parte da modelagem eu vou usar esses pincéis com ponta boleadora de metal e pontas de silicone. E alguns pincéis com cerdas comum também. Eu vou usar esse frasco aqui, que é um frasco de adoçante, né? Porque essa tampa aqui dará certinho para ser a base da modelagem do chifre. E eu vou usar ainda a cola branca e um pouco d'água. E a primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, é passar um pouco de creme hidratante nessa parte da tampa, só para depois facilitar o desmolde da peça, beleza? Ó, e essa massa de biscuit, originalmente ela era branca, mas eu dei uma leve tingida nela para deixar aqui nesse tom meio bege, só para favorecer depois um pouco mais o contraste dessa peça. Eu vou usar só essa parte da massa e aí o lance é sovar bem até ela ficar no ponto. Aqui na tampa eu deixei uma margem de mais ou menos 1 cm da sua base e eu vou revestir e começar a modelar o formato de um cone. Vou removendo o excesso de massa e vou suavizando as suas emendas. E aqui fica aquela mesma dica de sempre, pessoal. Mantenha a sobra do biscuit coberta ou no recipiente fechado, porque o biscuit é aquele tipo de massa que seca em contato com o ar, beleza? Para essa primeira fase, ó, eu vou modelar à mão mesmo, e sem a intenção aqui de deixar exatamente liso ou totalmente homogêneo. Eu estou usando uma imagem de referência e a minha preocupação aqui é reproduzir o formato do chifre, mas, né, mantendo aí uma escala que seja compatível com os Origins. E o formato da peça ficou desse jeito aqui. E aí, a nível de comparação de escala, eu fiz a peça mais ou menos com o tamanho da cabeça do Mosquitor. E uma das laterais ficou uma marca de emenda muito aparente, então eu estou suavizando um pouco aqui com um pincel umedecido com água. E agora, pessoal, com um palito de madeira, eu vou fazer a primeira camada de textura. Bem parecido com aquilo que eu fiz lá no vídeo de como modelar tentáculos. Eu faço esse movimento com o palito, como se eu estivesse simulando aqui um zigue-zague, né? E eu faço isso ao redor de toda a peça. Agora com esse boleador eu vou criar mais uma camada de textura, aprofundando aqui alguns cortes e fazendo novas marcações também. E olha aí como ficou, pessoal. Agora eu vou deixar secar um pouco, mas só o tempo suficiente para eu poder sacar essa peça daqui sem danificá-la. Mas eu preciso ficar de olho porque eu não posso deixar que ela grude na tampa. E uma hora depois a peça está bem seca ao toque e já podem até ver aqui, ó, que ela começou a se soltar sozinha. Então eu vou usar esse pincel de silicone para facilitar o desmolde e vou empurrando aqui, ó, bem de leve. E agora eu vou sacar a peça, ó, mas com muito cuidado, pessoal, porque por mais que ela esteja seca ao toque do lado de fora, se eu apertar muito aqui, né, ela ainda pode ficar bem marcada. Beleza, ó, o creme que eu passei aqui na tampa fez toda a diferença e eu consegui tirar a peça numa boa e sem estragar nada. E como vocês podem ver, a peça ainda está bem flexível, né? Porque ela está seca apenas por fora, mas por dentro a massa ainda não está curada porque ela não estava em contato direto com o ar. Então eu vou aproveitar agora e fazer as mesmas texturas, só que do lado de dentro do chifre. E aqui eu vou usar a ponta do cabo de um pincel e eu vou fazendo esse movimento, ó, girando o cabo do pincel e fazendo meio que uma espiral para dentro do chifre. Aqui no detalhe é o movimento que eu estou fazendo. Eu tenho que ir girando aqui o cabo do pincel para amenizar o atrito, né, e evitar que a massa grude nele. Eu não sei se a câmera vai captar bem, mas aqui por dentro ó, ficou desse jeito. E aproveitando ainda que a peça está bem flexível, eu vou modelar o seu formato final, que é meio triangular, né? E aí eu vou deixar essa peça curar completamente.
Peça completamente curada e essa é a rigidez final do biscuit. Olha só como ficaram as texturas. Rapaz, e agora eu preciso modelar o crânio que vai aqui no topo do chifre. Eu já me adiantei aqui e preparei essa bolinha de biscuit que está totalmente seca e ela servirá aqui como miolo desse crânio. E isso vai facilitar o processo de modelagem e evitar que a massa se deforme enquanto eu estiver pressionando ali com o uso dos boleadores. Vou aplicar um pouco de cola e começar a revestir e vou tirando o excesso. Aqui eu estou tentando modelar o formato básico de um crânio. E de novo, nessa fase aqui, eu estou usando apenas as mãos. Olha só, eu acho que o formato é mais ou menos isso aqui. Então agora bora lá colar esse bicho. Aí aqui, pessoal, eu não quero que fique marca de emenda. Então eu vou fazer agora a soldagem dessa peça com um pincel de silicone umedecido em água em toda a base desse crânio. E agora vem a parte mais difícil desse projeto, cara, que é tentar modelar os detalhes desse crânio. E pra ser bem sincero, eu acho que essa é a primeira vez que eu faço uma peça desse tipo aqui. Então eu vou começar marcando aqui, ó, o local da cavidade dos olhos e da narina. E aqui, ó, no nariz eu faço um movimento, ó, que ele é de baixo para cima, e aí eu volto puxando ele de dentro para fora, e assim eu consigo simular essa estrutura óssea, ó, que fica no topo do nariz. E agora, pessoal, eu acho que o vídeo fala por si, né? Porque é meio complicado eu tentar explicar cada etapa daqui pra frente, já que muita coisa aqui eu tô fazendo no improviso. Mas a ideia é deixar o mais parecido possível com um crânio humanoide. Ah, pessoal, e ali no fundo, ó, vocês estão vendo a participação especial da minha figura do desafiador, que eu estou usando ali como referência para algumas partes do crânio. Enquanto a massa ainda está maleável, eu vou deixar a furação no local onde serão fixadas as presas. Mas essa será a última etapa do projeto. Eu ainda vou texturizar aqui o topo do crânio, fazer uns cortes mais profundos e algumas marcações aleatórias também, para deixar tudo ainda com um aspecto mais grotesco. E para suavizar todas as marcas eu vou de pincel novamente umedecido com água. Aqui mais um ajuste fino com o boleador em algumas áreas e eu acho que eu já posso parar por aqui, pessoal. Eu queria que esse crânio ficasse com um formato ainda mais monstruoso, mas como eu já comentei também em outros vídeos, a massa de biscuit ela é meio ingrata para peças tão complexas assim, ainda mais nessa escala, né? Mas de um modo geral eu gostei bastante aqui do resultado. Eu tenho aqui também um pouco de biscuit na cor preta e eu vou usá-lo para preencher as cavidades do crânio. Eu até poderia fazer isso com tinta e pincel, mas daria muito mais trabalho e eu correria o risco de borrar tudo e acabar estragando a peça. Então dessa forma aqui, colorindo com o próprio biscuit, é muito mais seguro e fica até mais bacana. E agora para a reta final, falta fixar as presas, que eu já modelei e já estão secas. E dá só uma olhada no tamanho que ficou, quase nem dá para focar aqui na câmera.
E aqui é o mesmo esquema, eu vou usar a cola branca e encaixar na furação que eu já tinha feito previamente. Agora só falta proteger a peça com uma camada de cola branca diluída em água. Cola branca extra forte diluída em água, mas você pode aplicar um verniz acrílico também. E se você for usar o verniz, eu aconselho que use o verniz fosco. Mas eu gosto muito dessa mistura aqui de cola branca com água, porque o acabamento final fica com um aspecto acetinado show de bola e a peça fica parecendo que é de plástico. E quem vê de perto nem imagina que é uma peça de biscuit. E tá aí, pessoal, agora o Mandíbula pode tocar o seu berrante. Pelo menos, né, até a Adriele chegar aqui na coleção dos Origins. Pessoal, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, eu agradeço demais o like e os comentários de vocês. Um forte abraço a todos, tamo junto e até o próximo vídeo.